Era um domingo à noite, e o ar na casa estava carregado de uma mistura de expectativa e ansiedade. Eu havia passado a maior parte do dia preparando tudo para o jantar em família. A mesa estava posta com toalhas limpas, os talheres reluzentes e um arranjo simples de flores no centro. O cheiro de lasanha, que eu mesma preparei com cuidado, enchia a casa, misturando-se ao aroma suave do bolo que assava no forno para a sobremesa. Meu marido, Carlos, estava na sala, assistindo a um jogo de futebol, enquanto eu terminava os últimos detalhes. Pedro, nosso bebê de 6 meses, dormia tranquilamente no berço, envolto em um cobertor macio que minha mãe havia dado de presente. Eu olhava para ele de vez em quando, sentindo aquela mistura de orgulho e amor que só uma mãe conhece. Ele era perfeito para mim, e eu faria qualquer coisa para protegê-lo. Quando o interfone tocou anunciando a chegada de Dona Marta, minha sogra sentiu um frio na espinha. Ela sempre tinha um jeito de transformar o clima com sua presença. Carlos levantou-se rapidamente para atendê-la, enquanto eu me certificava de que tudo estava no lugar. "Olá, mãe." Ouvi Carlos dizer, com aquela voz animada que ele só usava com ela. "E Carlos, meu filho?" respondeu Dona Marta, com um tom afetuoso que raramente era dirigido a mim. Ela entrou na sala, trazendo consigo um perfume forte e uma bolsa cheia de presentes para o neto. Eu me aproximei para cumprimentá-la, mas ela mal olhou para mim, indo direto para o berço de Pedro. "Nossa, como ele cresceu!" ela exclamou, pegando o bebê no colo com uma habilidade que só anos de experiência podem dar. "Mas está um pouco pesado, não acha?" Eu congelei. Não era a primeira vez que ela fazia comentários sobre o peso do Pedro, mas cada palavra ainda doía como se fosse a primeira. "Ele está saudável", Dona Marta respondi, tentando manter a voz calma. "O pediatra disse que está tudo dentro do esperado para a idade dele." Ela riu, mas o som não era reconfortante. "Saudável? Parece mais um pequeno glutão", ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Você precisa cuidar melhor da alimentação dele, sabia?" Olhei para Carlos, esperando que ele interviesse, que dissesse algo para defendê-lo ou, pelo menos, para me apoiar. Mas ele apenas continuou sentado no sofá, com os olhos fixos na TV, como se não tivesse ouvido nada. "Carlos", chamei baixinho, esperando que ele percebesse o desconforto na minha voz. "Já vou, só um minuto", ele respondeu, sem tirar os olhos da tela. Dona Marta continuou a segurar Pedro, fazendo mais comentários sobre como ele poderia ser mais ativo se eu não mimasse tanto. Cada palavra era como uma facada, e eu me sentia cada vez menor, mais impotente. Quando finalmente nos sentamos à mesa, o clima estava pesado. Eu mal conseguia comer, enquanto Dona Marta falava sem parar sobre como ela criou Carlos da maneira certa sem exageros. Carlos continuava calado, concentrado no prato, como se nada daquilo o afetasse. Eu olhava para ele, esperando um sinal, um gesto, qualquer coisa que mostrasse que ele estava ao meu lado. Mas o silêncio dele era ensurdecedor. Enquanto Dona Marta ria de uma piada que ela mesma fez, eu me perguntava como aquela noite iria terminar. E mais importante, como eu aguentaria mais uma situação como aquela. A noite parecia não ter fim. Depois do jantar, Dona Marta insistiu em ficar mais um pouco, e eu, sem coragem de contrariá-la, aceitei. Enquanto Carlos se acomodou no sofá, distraído com o jogo de futebol que ainda passava na TV, eu me vi sozinha na cozinha, lavando a louça e tentando manter as mãos ocupadas para não pensar demais. Pedro estava no colo de Dona Marta, que agora o balançava com um ar de falsa doçura. "Ele realmente é um bebê grande, não é?" ela comentou, como se estivesse falando consigo mesma, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. "Você não acha que está exagerando na mamadeira?" Eu respirei fundo, tentando manter a calma. "Ele mama o que o pediatra recomenda, Dona Marta." "Não há exageros", respondi, secando as mãos em um pano e me virando para enfrentá-la. Ela ergueu as sobrancelhas, como se duvidasse de mim. "Bom, na minha época, a gente sabia controlar melhor essas coisas. Bebê gordo demais pode ter problemas de saúde, sabia?" Meu estômago embrulhou. Eu sabia que ela estava tentando me atingir, mas não conseguia entender por quê. O que eu havia feito para merecer aquilo? "Ele está bem", repeti com firmeza, mas minha voz tremia um pouco. "O médico disse que ele está crescendo perfeitamente." Dona Marta soltou uma risadinha seca. "Médicos hoje em dia não sabem de nada. Eles só querem ganhar dinheiro. Você deveria confiar mais na experiência das pessoas mais velhas." Eu olhei para Carlos, esperando que ele finalmente interviesse. Ele estava ali, a apenas alguns metros de distância, mas parecia estar em outro mundo. "Carlos", chamei baixinho, quase como um pedido de socorro. Ele olhou para mim por um segundo, mas então desviou o olhar, como se não quisesse se envolver. "Já vou, só um minuto", ele murmurou, voltando a prestar atenção na TV.
Meu coração apertou. Como ele podia me deixar sozinha naquela situação? Eu não estava pedindo que ele brigasse com a mãe dele, apenas que me apoiasse, que mostrasse que estávamos juntos nisso. Dona Marta continuou a falar, agora sobre como eu deveria se esforçar mais para cuidar do Pedro, como se eu não estivesse já dando o meu melhor. Cada palavra dela era como uma agulha fina, perfurando minha confiança e minha paciência. Você sabe, quando Carlos era bebê, eu nunca deixava ele ficar assim, tão parado. Sempre o levava para passear para ele se movimentar. Ela disse, acariciando o rosto de Pedro com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele é um bebê, Dona Marta, respondi tentando manter a compostura. Ele ainda está aprendendo a se movimentar. Bom, talvez você devesse estimulá-lo mais, ela retrucou com um tom de superioridade que me fez ferver por dentro. Novamente olhei para Carlos, esperando que ele dissesse algo, que defendesse o filho dele, que me defendesse. Mas ele continuou calado, absorto no jogo. E Carlos, você poderia vir aqui? Insisti desta vez com mais firmeza. Ele suspirou como se eu estivesse incomodando e finalmente se levantou. O que foi? Perguntou com uma voz neutra que não revelava nenhuma emoção. Você não acha que deveria dizer algo? Perguntei, olhando nos olhos dele, tentando fazê-lo entender o quanto aquilo estava me machucando. Ele hesitou, olhando para a mãe e depois para mim. Mãe, você poderia parar com esses comentários? Ele disse finalmente, mas com uma voz tão suave que mal parecia uma repreensão. Dona Marta riu, como se ele tivesse feito uma piada. Ah, Carlos, você sabe que eu só estou preocupada. É meu neto, afinal. Ele não insistiu, apenas deu de ombros e voltou para o sofá, deixando-me sozinha novamente. Naquele momento senti uma mistura de raiva e decepção tão grande que mal conseguia respirar. Como ele podia ser tão passivo? Como podia me deixar sozinha naquela situação? Enquanto Dona Marta continuava a falar, agora sobre como eu deveria me cuidar mais para não deixar o Carlos de lado. Eu me vi contando os minutos até que ela finalmente fosse embora. Quando ela finalmente se levantou para ir, depois de dar um beijo no rosto de Pedro e outro no de Carlos, eu mal consegui dizer tchau. Ela saiu pela porta, deixando para trás um silêncio pesado que parecia ecoar pela casa. Carlos voltou para o sofá como se nada tivesse acontecido, e eu me vi parada no meio da sala, olhando para ele, tentando entender como tudo havia chegado àquele ponto. Carlos, comecei, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. O que foi? Ele perguntou, sem tirar os olhos da TV. Eu não respondi. Em vez disso, peguei Pedro no colo e fui para o quarto, fechando a porta atrás de mim. Naquele momento, senti que estava mais sozinha do que nunca. A noite já estava avançada, e a casa estava em silêncio, exceto pelo som suave da respiração de Pedro, que dormia profundamente no berço ao lado da nossa cama. Eu estava deitada, olhando para o teto, incapaz de dormir. As palavras de Dona Marta ainda ecoavam na minha mente, e o silêncio de Carlos durante todo o jantar me incomodava mais do que eu gostaria de admitir. Carlos entrou no quarto alguns minutos depois de mim, vestindo seu pijama e com um ar cansado. Ele se deitou ao meu lado, virando-se de costas como se nada tivesse acontecido. Aquele gesto tão simples foi a gota d'água. Carlos, chamei com uma voz mais firme do que eu esperava. Ele virou-se lentamente, olhando para mim com uma expressão neutra. O que foi? Perguntou, como se não soubesse exatamente o que eu ia dizer. Como você pôde ficar calado o tempo todo? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar, carregadas de uma mistura de raiva e frustração. Ele franziu a testa, como se eu estivesse exagerando. E o que você queria que eu fizesse? Ela é minha mãe. E eu sou sua esposa. Respondi, sentando-me na cama e olhando diretamente para ele. E Pedro é seu filho. Você deveria ter me defendido, Carlos. Ela estava me humilhando na minha própria casa. Ele suspirou, sentando-se também e passando a mão pelo rosto. Ela não quis ofender, Ana. Ela só estava preocupada. Preocupada? Repeti, incrédula. Preocupada em me fazer sentir uma mãe ruim? Em criticar o peso do nosso filho? Isso não é preocupação, Carlos, é crueldade. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Ela é assim, Ana. Sempre foi. Você sabe como ela é. E você acha que isso justifica? Minha voz subiu um pouco, e eu me forcei a baixá-la para não acordar Pedro. Eu não estou pedindo que você brigue com ela, Carlos. Só quero que você me apoie, que mostre que estamos juntos nisso. Ele olhou para mim, e por um momento, pensei que ele finalmente entenderia. Mas então ele baixou os olhos, como se não conseguisse enfrentar o que eu estava dizendo. Eu não quero brigar com minha mãe, ele murmurou, quase como uma desculpa. E eu não quero me sentir humilhada na minha própria casa. E respondi, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos.
Você não entende, Carlos? Isso não é só sobre mim. É sobre o Pedro também. Ele é nosso filho, e eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo sua mãe, faça comentários que possam machucá-lo no futuro. Carlos ficou em silêncio novamente, e eu senti uma mistura de raiva e tristeza tomando conta de mim. Como ele podia ser tão cego? Como podia não ver o quanto aquilo estava me afetando? Eu só quero que você esteja ao meu lado, disse com uma voz mais suave agora, quase um sussurro. Eu não consigo fazer isso sozinha. Ele olhou para mim e por um momento pensei que ele finalmente entenderia. Mas então ele apenas suspirou e deitou-se novamente, de costas para mim. Vamos dormir, Ana. Amanhã a gente conversa. Eu fiquei parada, olhando para ele, sentindo um vazio crescer dentro de mim. Como ele podia simplesmente ignorar tudo o que eu havia dito? Como podia achar que aquilo não era importante? Carlos, comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Ele não respondeu, e eu me vi sozinha novamente, com o peso daquela noite me esmagando. Enquanto me deitava ao lado dele, olhando para o teto, senti uma decisão se formar dentro de mim. Eu não podia continuar assim. Algo precisava mudar. Os dias seguintes ao jantar foram tensos. Carlos e eu mal conversávamos e quando o fazíamos, era apenas sobre assuntos superficiais, o trabalho, as contas, os compromissos do dia a dia. O assunto daquela noite parecia pairar sobre nós como uma nuvem escura, mas nenhum de nós tinha coragem de enfrentá-lo diretamente. Eu passava as horas cuidando de Pedro, tentando me concentrar nele para não pensar no vazio que sentia dentro de mim, mas era impossível ignorar. Cada vez que olhava para Carlos, via o homem que eu amava, mas também via alguém que não estava ao meu lado quando eu mais precisei. Uma noite, depois de colocar Pedro para dormir, decidi que não podia mais adiar a conversa. Carlos estava no sofá, distraído com o celular, quando me aproximei e sentei ao seu lado. Precisamos conversar, disse, com uma voz firme, mas sem agressividade. Ele olhou para mim surpreso e então suspirou, como se já soubesse o que eu ia dizer. Já sei o que você vai falar, ele respondeu, evitando meu olhar. Não, você não sabe, insisti, olhando diretamente para ele. Eu não quero que isso se repita, Carlos. Eu não consigo mais lidar com a sensação de estar sozinha nessa. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eu não quero brigar com minha mãe, Ana. Ela é a única família que tenho. E eu sou sua esposa, respondi com uma voz que tremia um pouco. E o Pedro é seu filho. Nós somos sua família agora, Carlos. Eu não estou pedindo que você brigue com ela, só quero que você me apoie, que mostre que estamos juntos nisso. Ele olhou para mim e pela primeira vez vi uma expressão de conflito no rosto dele. Eu não sei o que fazer, ele admitiu, com uma voz mais suave. Eu não quero magoar ninguém. Mas você está me magoando, respondi, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. E sem querer, está magoando o Pedro também. Ele é nosso filho, Carlos. Nós precisamos protegê-lo, mesmo que isso signifique enfrentar sua mãe. Carlos ficou em silêncio novamente, e eu senti uma mistura de frustração e esperança. Frustração porque ele ainda parecia relutante em agir, e esperança porque, pela primeira vez, ele parecia estar realmente ouvindo o que eu tinha a dizer. Eu não quero que você se sinta sozinha, ele finalmente disse, com uma voz mais firme. Eu só não sei como lidar com ela. Ela sempre foi assim, Ana. Eu sei, respondi, colocando a mão sobre a dele. Mas nós precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso juntos. Eu não consigo mais passar por isso sozinha. Ele olhou para mim e por um momento pensei que ele finalmente entenderia. Então ele fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Você tem razão, ele admitiu com uma voz que parecia carregada de alívio e culpa ao mesmo tempo. Eu deveria ter feito algo. Eu não devia ter deixado você passar por isso sozinha. As palavras dele foram como um balde de água fria e quente ao mesmo tempo. Eu senti um alívio imenso por ele finalmente reconhecer o que havia acontecido, mas também uma tristeza profunda por ter demorado tanto para isso. O que vamos fazer então? Perguntei, esperando que ele tivesse uma resposta. Eu vou falar com ela, ele respondeu com uma determinação que eu não via há muito tempo. Eu vou dizer que esses comentários não são aceitáveis, que nós somos uma família e que ela precisa respeitar isso. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de gratidão e cautela. E se ela não entender? Perguntei, sabendo que Dona Marta não era do tipo que aceitava críticas facilmente. Então nós vamos lidar com isso juntos, ele respondeu, segurando minha mão com mais firmeza. Eu não vou mais deixar você passar por isso sozinha, Ana. Eu prometo. Naquele momento, senti um peso sendo tirado dos meus ombros. Não era uma solução mágica, e eu sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas pela primeira vez em semanas, senti que estávamos no mesmo time.
Obrigada, eu sussurrei, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Carlos me puxou para um abraço, e eu me deixei afundar nele, sentindo o calor do seu corpo e a segurança que ele sempre me proporcionava. Eu te amo, Ana, ele disse, com uma voz que parecia carregada de promessas. E eu vou fazer melhor. Eu não respondi, apenas me agarrei a ele, sentindo que finalmente estávamos começando a reconstruir o que havia sido quebrado. O domingo seguinte chegou com uma mistura de expectativa e ansiedade. Dona Marta havia confirmado que viria para o jantar, e eu sabia que aquela seria uma noite decisiva. Carlos e eu havíamos conversado muito durante a semana, e ele parecia determinado a colocar em prática o que havia prometido. Mesmo assim, eu não conseguia evitar o frio na espinha toda vez que pensava no que poderia acontecer. Preparei o jantar com cuidado, tentando me manter ocupada para não pensar demais. A lasanha estava no forno, e a casa cheirava a manjericão e queijo derretido. Pedro estava no colo de Carlos, que o balançava suavemente enquanto cantarolava uma música baixinha. Era uma cena tão normal, tão tranquila que por um momento eu quase consegui esquecer o que estava por vir. Quando o interfone tocou anunciando a chegada de Dona Marta, senti meu coração acelerar. Carlos me olhou como se buscasse confirmação, e eu acenei com a cabeça tentando transmitir confiança. Vou atender, ele disse, levantando-se e entregando Pedro para mim. Eu segurei nosso filho com cuidado, sentindo o peso dele no meu colo como um lembrete do que estava em jogo. Enquanto Carlos atendia à porta, eu respirei fundo, tentando me preparar para o que viria a seguir. Dona Marta entrou na sala com seu habitual ar de superioridade, trazendo consigo uma bolsa cheia de presentes para Pedro. Olá, Ana, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. E olha só meu neto, como ele cresceu. Ela se aproximou, pegando Pedro no colo antes que eu pudesse dizer algo. Ele está um pouco pesado, não está? Ela comentou com aquele tom de voz que já conhecia tão bem. Dessa vez, porém, Carlos interveio antes que eu pudesse responder. Mãe, o Pedro está saudável, ele disse com uma firmeza que me surpreendeu. E nós seguimos todas as orientações do pediatra. Dona Marta olhou para ele, surpresa, como se não esperasse aquela reação. Ah, Carlos, você sabe como essas coisas são. Bebê gordinho pode ter problemas de saúde, ela respondeu, tentando manter o tom leve, mas eu conseguia ver a tensão nos olhos dela. Mãe, por favor, Carlos continuou, com uma voz que não deixava espaço para discussão. Nós não vamos tolerar mais comentários como esse. O Pedro está bem, e Ana está fazendo um ótimo trabalho cuidando dele. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Dona Marta olhou para Carlos, depois para mim, e finalmente para Pedro, como se estivesse tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eu só estou preocupada. Ela finalmente disse com uma voz que parecia um pouco mais suave. Nós sabemos, mãe, Carlos respondeu com um tom mais gentil agora. Mas a maneira como você expressa essa preocupação pode machucar. Nós somos uma família, e precisamos nos apoiar, não nos criticar. Dona Marta ficou em silêncio por um momento e então, para minha surpresa, ela assentiu lentamente. Eu entendo, ela disse com uma voz que eu nunca havia ouvido antes. Eu só quero o melhor para vocês. Nós sabemos, Carlos respondeu, colocando uma mão no ombro dela. E nós queremos o melhor para você também. Mas precisamos que você nos respeite. Ela olhou para ele, e então para mim, e pela primeira vez, vi algo que parecia ser genuíno arrependimento em seus olhos. Eu vou tentar fazer melhor, ela finalmente disse, com uma voz que tremia um pouco. Eu não esperava aquilo, e por um momento fiquei sem palavras. Então, Carlos me olhou como se buscasse minha aprovação, e eu acenei com a cabeça, sentindo um peso sendo tirado dos meus ombros. Obrigada, Dona Marta, eu disse com uma voz que também tremia um pouco. Isso significa muito para nós. Ela assentiu, e então olhou para Pedro, que agora estava dormindo pacificamente no colo dela. Ele é lindo, ela murmurou com uma voz que parecia carregada de emoção. Eu só quero que ele seja feliz. Nós também, Carlos respondeu, colocando um braço em volta dos ombros dela. Naquele momento, senti que algo havia mudado. Não era uma solução mágica, e eu sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas pela primeira vez, senti que estávamos todos no mesmo time. Quando Dona Marta foi embora depois de um jantar que foi surpreendentemente tranquilo, Carlos e eu ficamos na sala, olhando um para o outro. Você fez certo, eu disse finalmente, sentindo um sorriso se formar nos meus lábios. Nós fizemos certo, ele respondeu, puxando-me para um abraço. Eu não vou mais deixar você passar por isso sozinha, Ana. Eu prometo. Eu me agarrei a ele, sentindo o calor do seu corpo e a segurança que ele sempre me proporcionava. Eu te amo, eu sussurrei, sentindo as lágrimas escaparem novamente, mas desta vez, eram lágrimas de alívio.
Eu também te amo, ele respondeu, apertando-me com mais força. E nós vamos ficar bem. Naquele momento, olhei para Pedro, que dormia pacificamente no berço, e senti uma onda de gratidão tomar conta de mim. Sabia que ainda haveria desafios, mas também sabia que juntos, nós poderíamos enfrentar qualquer coisa.